O Benfica vence o Estoril por 3-1 em pleno Estádio da Luz, uma vitória muito importante contra uma equipa que entrou bem no jogo e que prometeu ameaçar aqui e ali a baliza de Trubin. Aliás, logo no arranque do jogo isso aconteceu, mas o Benfica leva os 3 pontos e aproxima-se então do segundo lugar, quando na semana passada se tinha afastado e tinha ficado a 5 pontos, agora volta a ficar a 3 e é uma aproximação importante porque o Benfica não pode abdicar, não pode ficar fora da Liga dos Campeões na próxima temporada. Portanto, o primeiro objetivo de todos é recuperar o segundo lugar ou atacar o segundo lugar e chegar lá o mais depressa possível. Então o Benfica entrou aqui com uma ou outra alteração na equipa principal, tendo em conta o 11 habitual de José Mourinho. Aliás, o 11 que entrou em campo nem sequer foi o 11 escalado para este jogo. Tinha saído aqui, como é habitual ali, cerca de uma hora antes da partida, o 11 titular e fazia parte do 11 António Silva no lugar de Tomás Araújo e Obrador na bancada. Só que o António Silva lesionou-se no aquecimento e acabou por ser Tomás Araújo que saltou do banco para a equipa titular e Obrador saiu da bancada para ir para o lugar que ficou livre no banco. Portanto, António Silva sentiu ali alguma coisa, sinceramente ainda não se sabe o que é ao certo, mas foi algo suficiente, inclusive para que ele não conseguisse estar no banco para qualquer eventualidade. Portanto, à partida um problema físico que é mesmo impeditivo de dar contributo à equipa. De resto, Trubin na baliza, Dedic como é habitual, Tomás Araújo, Otamendi e Udal fizeram então aqui o que foi o quarteto defensivo mais comum da era de Mourinho, e depois aqui à frente logo uma novidade. Enzo Barrenetxeira tinha colocado uma história com o braço ao peito, não se sabe muito bem que lesão é que é, porque o Benfica não comunicou, e o certo é que o Enzo também se esticou um bocadinho a publicar nas suas redes sociais a imagem do braço ao peito, ou seja, o Benfica não tinha comunicado que ele estaria lesionado, e o Enzo acabou por comunicar por si, e horas depois, ou minutos depois, aliás, acabou por retirar a história, só que já era tarde, ou seja, já toda a gente tinha percebido que ele não estava em condições para ir ao jogo de hoje. E no seu lugar entrou Manu e esteve bem. Depois Sudakov da esquerda para dentro, Prestiani da direita para dentro, Barreiro no apoio a Pavlidis, que mais uma vez é o salvador da pátria com vários golos, às vezes são 2, hoje foram 3, e Pavlidis vai aqui candidatar-se ao prémio de melhor marcador da Liga no final da temporada, mesmo que o Benfica não esteja perto de ser campeão, mesmo que o Benfica esteja aqui a 10 pontos do Futebol Clube do Porto, neste momento está a 7, mas o Porto tem um jogo a menos. O facto é que, apesar de todas as contingências da época do Benfica, Pavlidis vai fazendo os seus golos, e uns dirão que tem aqui golos de penalti, outros dirão que não são só isso. O que é certo é que o jogador, além de ser muito útil para José Mourinho e titular indiscutível, seja de penalti ou não, eu não tenho problemas nenhum com isso, já quando é o Ronaldo e tudo mais, eu digo isso, ou seja, há muitos jogadores que não querem bater penaltis, eu não desvalorizo nada os gols de penalti, alguém tem que os bater, fazem parte do jogo, valem tanto como os outros, e a verdade é que há muitos que não têm jeito para bater, há muitos que não os querem bater porque não gostam de sentir a pressão. Portanto, se ele se chega à frente, se ele bate bem, e ele bate para todos os lados, não escolhe um lado, ou seja, ele bate para a esquerda, bate para a direita, bate para o meio, e bate bem, muitas das vezes, a bola alta, inclusive, que é impossível de lá chegar. Portanto, se ele assume o momento, se ele assume a pressão, se ele chama a si a responsabilidade, tem tanto mérito como qualquer outro gol. E depois basta ver o terceiro gol, que é um gol de ponta de lança, de encostar, e o segundo, que é uma obra de arte, uma bola picada com muita classe para a baliza do Estoril. Portanto, um jogador completo que faz golos para todos os gostos. Já sabes que aqui tens vídeos todos os dias sobre o Benfica, sobre notícias, jogos, rescaldos, análises táticas, opiniões, o que for. Portanto, se ainda não subscreveste, subscreve agora, que é uma grande ajuda que me dão. E já agora dizer que estamos quase a chegar aos 7.500, quando há cerca de semana e meia estava aqui a pedir a vossa ajuda para chegar aos 7.000. Portanto, estamos aqui a bom ritmo no crescimento do canal, graças a vocês. Ora, no que toca ao jogo, puxando aqui alguns dados, só para termos uma ideia de como é que foi, o jogo estava a ser dividido ali até à meia hora. O Benfica acabava por ter mais bola, mas estava com dificuldades, não estava a criar muitas oportunidades, e o Estoril entrou e ameaçou logo a baliza de Trubin, que deu uma boa resposta com uma bela defesa a evitar o gol logo inaugural
para o Estoril. Depois o Benfica tentou ir para cima, tentou fazer aqui algumas oportunidades, aqui sem grande perigo. O Estoril voltou a criar perigo e o Benfica voltou a aguentar o 0-0 e depois começou a carregar, começou a ir para cima, ali a partir de meio, 25 minutos, 30 minutos, começou a ir para cima do Estoril, a ganhar mais bolas, a pressionar melhor, a recuperar mais bolas em zonas altas, mais perto da baliza do adversário, a jogar mais com Prestiani, que já sabemos nem sempre esteve bem, muitas das vezes optou pelo drible quando podia ter decidido de outra forma, mas é sempre aquele espalha-brasas, é sempre um agitador que deu ali muitas dores de cabeça ao lateral esquerdo, ao Pedro Amaral do Estoril, que acabou por muitas vezes ter que recorrer à falta para parar o Prestiani, mesmo que o extremo argentino defina mal alguns dos seus lances, que decida mal, que é normal, tem que crescer, faz parte, tem 19 anos, mas o facto é que o Benfica acabou por ter ali no extremo argentino um jogador que foi agitando. E depois, do outro lado, Sudakov, que mais uma vez mostra toda a sua qualidade técnica, ou seja, ele tem momentos brilhantes, mas hoje acaba por... eu não acho que ele tenha jogado mal, mas acho que muitas das vezes foi precipitado, principalmente na segunda parte. Muitas vezes acabou por ser ali algo precipitado, ou seja, ele tinha um momento brilhante em que saía de um ou dois dribles e depois entregava a bola, ou o passe saía mal, ou saía longo demais, ou mal direcionado. Fez isso uma, duas, três vezes, depois acabou por sair, ou seja, a qualidade técnica estava lá, mas depois do passe, o último passe não estava em dia assim de inspiração e acabava por não sair. De resto, está aqui na imagem já agora o Leandro Barreiro. O Patinho Feio fez mais uma assistência, ou seja, eu também acho que é curto para ser titular indiscutível do Benfica no apoio ao avançado, mas efetivamente tem ali uma assistência para o segundo gol de Pavlidis que é bastante assinalável, uma boa assistência, e depois acaba por haver aqui mais uma nota positiva, na minha opinião, que é para Manu, um jogador que teve ações simples, um jogador que teve aqui uma capacidade para recuperar bolas que muitas vezes o Enzo não tem tido, uma capacidade para encostar logo, ou seja, viu-se várias vezes o Manu a encostar no jogador que ia receber a bola. Por exemplo, o Benfica estava no ataque, o Estoril recuperava a bola, tentava sair numa transição rápida e já lá estava o Manu encostado no jogador que ia receber a bola de costas para a baliza para evitar que ele rodasse ou que ele servisse de pivô para alguém. Portanto, um jogador que eu acho que vai ser muito útil. Eu gosto bastante do Manu, confesso, sou fã do Manu, acho que vai ser muito útil e hoje pode ter sido aqui um passe grande para que Mourinho possa perceber que pode confiar ainda mais no médio defensivo português, isto porque a única coisa que ele tinha feito era 90 minutos em ritmo de pré-época, a um ritmo baixo contra o Farense na Taça de Portugal, mas hoje já um jogo a doer contra um bom adversário, contra bons executantes como o Guitano, como o Begraoui, e ele deu resposta, portanto, e 90 minutos acaba por ser aqui um bom indicativo para José Mourinho. A nível estatístico, como podem ver aqui, o jogo foi muito repartido a nível de posse de bola. Eu depois acho que o Benfica acaba por ter aqui, ao longo do jogo, mais oportunidades. Acabou por conseguir, depois, ao longo dos 90 minutos, dar a volta e ficar por cima. Principalmente na segunda parte, acabou por estar ali mais tranquilo. Se bem que o Estoril ainda chegou a assustar ali uma ou duas vezes, mas o Benfica também respondeu bem a essa situação. E acaba por fechar o jogo depois numa assistência de Lopes Cabral. Já tínhamos o Lopes Cabral, que é o Sidney, aliás, nós fomos chamando de Sidney quando ele foi associado ao Benfica, mas acho que o jogador prefere Lopes Cabral, inclusive é isso que tem na camisola, portanto vamos começar a tratá-lo por Lopes Cabral. Como eu tinha dito aqui, pode jogar em várias posições, defesa esquerdo, defesa direito, ala direito, ala esquerdo, extremo direito, extremo esquerdo, e hoje entrou para extremo esquerdo. Eu acho e continuo a dizer que vai chegar um reforço para essa posição, mas já se percebeu que a sua polivalência é algo que José Mourinho valoriza. E o facto é que ele é um dos jogadores com mais assistências, e eu fui falando nisso ao longo dos vídeos de análise ou de opinião sobre o reforço Lopes Cabral. Eu já tinha dito que ele é um dos jogadores com mais assistências na Liga e é o jogador com mais assistências esperadas na Liga Portuguesa. E hoje entrou e em pouco tempo, em poucos segundos, pegou na bola, levou a bola e faz um cruzamento açucarado em que o Pavlidis só tem que encostar para o hat-trick e acaba por fazer o terceiro gol do Benfica também e fechar o jogo e mandar a equipa do Estoril abaixo e acabar ali também com as aspirações num bom resultado em plena luz. Portanto, entrada muito positiva, depois ainda acabou por ter ali mais umas ações em que agitou o jogo e acabou por perder a bola ali algumas vezes, teve um livre
perigoso também para a baliza do Estoril. Portanto, uma boa estreia nos minutos, 12, 13 minutos que esteve em campo. Acaba por ser ali um bom indicativo de um jogador que eu acho que não vai ser uma super estrela, um super titular indiscutível, mas um bom jogador de plantel que vai trazer aqui boas soluções para José Mourinho. De resto, como podem ver aqui, a nível estatístico, o Benfica tem muitos mais remates, como podem ver, 20 contra 9, e hoje trago-vos aqui este mapa que mostra onde é que aconteceram os remates. As bolinhas, portanto, são remates que foram gol, e depois há os outros que não deram gol. Portanto, é fácil de perceber, não é? Depois, tem aqui no lado direito, então, 20 remates contra 9, mas enquadrados o Estoril até enquadrou mais, ou seja, acertou mais vezes na baliza. O Estoril, Benfica apenas acertou 3, e os 3 que acertou acabou por fazer gol. Depois, de resto, ocasiões flagrantes 3 para 3, se bem que depois, se formos a ver as ocasiões flagrantes, dá 3 para um lado, 3 para o outro, mas se formos ver os golos esperados, ou seja, o Benfica teve mais probabilidade nas bolas que criou, foram bolas com mais probabilidade de fazer gol, mas dava aqui um expected goals, uns gols esperados de 2,32, e o Benfica marcou 3, ou seja, o Benfica acabou por ser mais eficaz do que era esperado neste jogo. A nível de passes também, o Benfica acabou por ter aqui uma média de 82%. Na primeira parte houve ali muitos passos falhados e baixou aqui um bocadinho a média do Benfica, mas acaba por estar alinhado, ou seja, com o Estoril, tem 85%, tem aqui 338 passos também. A nível de faltas, um jogo também com bastantes faltas. O árbitro até ainda, acho que houve algumas que foram apitadas em que não havia nada, houve outras, mesmo à portuguesa, portanto, houve outras que podiam ter sido assinaladas e deixou passar, é o que é, mas acho que não teve intervenção no resultado, sinceramente, se me perguntarem, acho que não teve. Mas depois também aqui, e já agora para ficar aqui com a estatística toda, eu penso que dá para mostrar exatamente, já agora vou só baixar aqui um bocadinho para verem aqui tudo sem cortes. Como podem ver, a nível de desarmes, o Benfica teve melhor a nível defensivo, na segunda parte cresceu e conseguiu recuperar a bola mais vezes, e principalmente mais vezes no meio campo do Estoril, e depois também aqui a nível dos passes, como podem ver, o Estoril acabou por ter muitos passes, é aquela bolinha azul, mas no seu meio campo, ou seja, acabou por não conseguir depois sair daí para a frente, enquanto que o Benfica acabou por ter mais passes no meio campo adversário, ou seja, acabou por encostar o Estoril mais atrás, e a vitória também veio um bocadinho daí. Mas eu queria dizer aqui também umas palavras simpáticas para o treinador Ian Castro, que muita gente gosta, inclusive já têm posto aí nos comentários porque é que ele não poderia ser um treinador de um grande, e nomeadamente do Benfica. Eu acho que ele tem personalidade castiça, ou seja, ele dá muitos momentos engraçados nas entrevistas que dá, é uma pessoa com graça, mas também com muita atitude, muita personalidade, não tem medo, mete a sua identidade. Já tinha ido ao Dragão fazer dores de cabeça e não ganhou por mero acaso, a bola acabou por não entrar. Na Luz também entrou muito bem e podia ter entrado a ganhar e o jogo ia se complicar muito. Ou seja, o Estoril tem bons jogadores, mas tem muita personalidade, tem identidade, e isso é mérito de Ian Castro. Agora também lá está, é um treinador que acaba por ter este romantismo todo, e depois acaba se calhar por não pontuar assim tanto, e o Estoril não é uma equipa de acesso às competições europeias, é uma equipa aqui de meia tabela, e isso também muitas das vezes acaba se calhar por ter a ver com o treinador. Acho que lhe falta ali algum pragmatismo às vezes, há que se adaptar aqui um bocadinho mais às situações. De resto, gosto e acho que praticam um bom futebol, e acaba por ser uma das boas equipas e mais personalizadas da Liga Portuguesa. Portanto, palavras de apreço para o trabalho no Estoril do treinador escocês. Não dá para fugir muito, Pavlidis é o homem do jogo, 3 golos, e os 3 golos que o Benfica marcou. Portanto, o Benfica ganha 3-1 com 3 golos de Pavlidis, não dá para fugir muito, é o homem do jogo de hoje. Também não há assim uma super exibição que acabe por se sobrepor, às vezes acontece isso, não é? Ou seja, alguém marca um bis ou um hat-trick e acaba por ser muito eficaz, mas houve alguém que fez uma super exibição. Eu acho que não houve isso hoje, portanto acho que o prémio acaba por ser aqui muito justo, entregue a Pavlidis. Não foi o jogo que ele acabou por participar mais no jogo ofensivo do Benfica, não foi o jogo em que ele ligou mais o meio campo e o ataque. Por exemplo, acho que em Braga acabou por estar melhor do que esteve hoje no futebol jogado, mas atenção que hoje marcou 3 golos e em Braga não os fez. Portanto, fossem todos os jogos assim, não é? Ou seja, jogar muito e não ganhar não é tão agradável como às vezes jogar um bocadinho menos,
mas somar os 3 pontos. E hoje acabou por ser um bocadinho assim, ou seja, não foi o melhor jogo no sentido prático do jogo jogado de Pavlidis, mas efetivamente à frente da baliza não facilitou e fez aqui um hat-trick que garantiu os pontos ao Benfica. Resumindo, agora vem a Taça da Liga, o Benfica vai encarar agora o Sporting de Braga mais uma vez e depois logo se vê quem é que vai apanhar na final. Para já, agora, caso passe, atenção, eu assumo sempre que o Benfica vai jogar para ganhar e que vai ganhar, mas caso passe, depois logo se vê quem é que vai apanhar na final. O que importa aqui é que o Benfica ganhou os 3 pontos de hoje, o Benfica aproxima-se então do Sporting novamente, estava a 3, ficou a 5, está a 3 novamente, e isto pode ser aqui um alento para os jogadores, para o clube, mas também para os adeptos que já tinham muitos deles a tirar aqui a toalha ao chão. Eu próprio já digo que não acredito muito no título, são 10 pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto, neste caso são 7 que o Porto tem um jogo a menos, mas sejam 7, sejam 10, acho que é muito ponto, tendo ainda o Sporting pelo meio entre os dois. Não é a mesma coisa que estar a perseguir o primeiro só, ou seja, estar a perseguir o primeiro e o segundo acaba por ser aqui um desafio grande. Acho que o campeonato está muito complicado, mas algo que não pode falhar é o acesso à Champions, porque são muitos milhões que o Benfica tem a receber nessa competição, seja de entrada, seja depois dos prémios de jogo, sejam as receitas do dia de jogo. É umas quantias monetárias que fazem muito impacto no relatório de contas do Benfica. Portanto, eu diria que o Benfica tem que pôr na cabeça que se não conseguir ser campeão, pelo menos o segundo lugar tem que garantir, e depois, já sabe, é ano de Mundial, e depois ainda outra questão que é, em segundo vai ter que jogar play-off e vai ter que começar a época mais cedo do que os outros novamente. Portanto, é o que é, mas digamos que é o menos mau de ficar em terceiro, é acesso à Liga Europa, e o Benfica não encaixa tanto dinheiro e isso vai limitar muito e eventualmente vai precisar vender mais. Portanto, perseguição primeiro do que tudo ao Sporting e depois de alcançar o segundo lugar, pensar no primeiro. Mas isto, jogo a jogo, como eles costumam dizer, mais uma boa exibição de alguns jogadores. Eu já tinha falado aqui do Manu, já tinha falado aqui também do Pavlidis, mas queria apontar aqui para o Dal também, que acaba de fazer aqui um bom jogo. É muito difícil de passar pelo Dal. Ele que tinha feito uma recuperação de época brutal, ele começou meio tremido e agora estava a ser dos melhores, mas em Braga trameu por tudo que era sítio outra vez e teve ligado a lances muito perigosos, mas hoje faz mais uma exibição segura, a aparecer à frente, a ganhar muitos lances também, acaba por fazer um bom jogo. O próprio Prestiani agitou bastante e depois a estreia de Lopes Cabral a entrar e a assistir, acho que é sempre positivo. Portanto, digam-me a vossa opinião sobre o jogo e estamos aí para debater o Benfica atual, os rumores, as notícias, todos os dias aqui no canal. Subscreve e até breve.